Paz do seu querido, seja bem-vindo ao canal Relíquias de um Pregador. Esse que vos fala seu irmão e amigo presbítero Ubiraci. Estamos tratando de uma temática falando sobre as mulheres desenroladas da Bíblia, é isso aí. E estamos aprendendo sobre os contrastes, aprendendo com os contrastes entre as mulheres da Bíblia. E estamos usando as duas referente ao capítulo 4 do segundo livro dos Reis. Estivemos aqui abordando já de início de que há neste contraste uma diferença de história. A mulher que conta a história do seu marido e a mulher que conta a sua própria história. A mulher pobre e a mulher rica, ou a viúva pobre e a mulher rica. A mãe que está prestes a ter 2 filhos como escravo e uma que está prestes a se tornar mãe. Dentro desse contraste, então, nós observamos que a história é imprescindível. Todo ser humano deve construir a sua história. É por isso que nós observamos na Bíblia Sagrada de que há o livro da vida. E é interessante que o salmista, no Salmo 139, ele chega a dizer que Deus escreveu a sua história em um livro, não é? Mesmo sem que um dia dele antes viesse a existir, ele já tinha escrito tudo acerca dele. Salmo 139, verso 12 a 16, principalmente os versículos de número 14, nós observamos esta veracidade bíblica. E dentro do contexto ainda, Davi disse, no teu livro tu tem tudo escrito acerca de mim. Então nós vivemos para fazer história, para construir história. Não devemos viver somente à sombra da história dos outros. A mulher do capítulo 4 do segundo livro dos Reis, ela é um tanto enrolada na sua vida, nós percebemos isto, que ela não consegue desenvolver a sua própria história ao longo dos anos. Nós observamos, é óbvio que ela tinha uma história de vida, porém que há poucos registros, ou melhor, não há nenhum registro, a não ser este que está sendo mencionado aqui na palavra de Deus. E óbvio que ela tem tido a sua história como esposa, como mãe, junto ao seu marido, mas nada que se destaque em grande ênfase. E nós observamos então de que quando ela aparece na história sagrada, quando ela aparece dentro dos contextos do Antigo Testamento, já no cânon sagrado, nós observamos o seguinte, de que ela aparece enfatizando a história do seu marido. E é importante colocarmos alguns detalhes de como ela frisa a vida do seu marido. Ela diz a Eliseu, olha, ele é um discípulo, a Bíblia já começa dizendo que ele é um discípulo dos filhos dos profetas. A Bíblia começa a mostrar que ela mesma enfatiza que ele é um servo, é um discípulo, mas não é apenas um discípulo, ele é um discípulo servo. Então ela começa a enfatizar a história do esposo. Então, um discípulo, mas não é apenas um discípulo, é um servo, não é somente um servo, mas é um servo que teme ao Senhor. Na tradução da Bíblia Almeida Revista Corrigida, diz que teme. Tu sabe que meu marido, teu servo, temia o Senhor. Na King James diz que ele amava o Senhor com zelo, que dá no mesmo contexto, porém de forma mais esclarecedora. A King James deixa claro de que o discípulo, seu marido que havia falecido, deixava claro que ele era um homem que amava o Senhor com zelo e que testemunhava esse amor, essa intimidade com Deus. Por isso ela diz a Eliseu, tu sabes que o meu marido, teu servo, então era um testemunho vivo quando ela coloca essa expressão, tu sabes. Então, dentro desse contexto, ela está enfatizando e nós observamos que o seu esposo era um discípulo, era um servo, temente ao Senhor, que amava o Senhor com zelo e que tinha um bom testemunho, um testemunho comprovado. Então ela surge na história sem nada que se refira a ela. E é interessante, notado, essa expressão sagrada é notada quando nós lemos o versículo de número 2. Eliseu lhe indagou, o que posso fazer por ti? Quando ela vai procurar Eliseu e conta a história do marido, que infelizmente também acrescenta-se uma dívida que deixou, não é? Então ele era um discípulo servo, um discípulo temente, um discípulo de bom testemunho e um discípulo que também tinha uma dívida, como qualquer ser humano pode adquirir ou contrair. E este homem contraiu e nós observamos que tudo gira em torno da história dele. E até mesmo recorrer a Eliseu, ela recorre porque é resultado da história e do crédito de fé e de vida espiritual que o seu marido tinha e não ela. Então, dentro desse contexto, nós observamos que ela
não tem uma história própria, enquanto a outra já tem. Então nós vamos aproveitar esse contexto aqui para nós falarmos um pouco sobre esta mulher enrolada, mas que vem ser desenrolada. Deus ajuda os enrolados a desenrolar. Deus ajuda as servas dele que são enroladas a serem desenroladas, porque não pode ficar toda a vida enrolada sem construir uma história bonita, uma história em que Deus seja glorificado. Quando nós vivemos sem construir uma história em que Deus tem espaço, até então, que ela desperta para a vida e daí então Deus começa a trabalhar na vida dela, porque uma pessoa pode estar enrolada, pode vir vivendo dias de enrolar, de estar enrolada na sua vida, pode vir vivendo de uma maneira completamente sem dinâmica, mas que Deus quer dinamizar a sua vida, não é? Estamos usando a expressão enrolado apenas por uma questão de praticidade, de compreensão. Porém, no que diz respeito à dinâmica, toda história tem uma dinâmica, toda história tem que ter a sua dinâmica de atividades. E dentro desse contexto, essa mulher, ela não tinha, assim, uma dinâmica de vida que pudesse vir ser comprovada. E agora, neste contexto, nós vamos observar que Deus, ele começa a dar uma dinamizada na vida desta mulher após a morte do seu esposo. Quando na história começa somente o seu marido, ela agora procura Eliseu, e ao procurar Eliseu, Deus então vê uma oportunidade que ela acaba de dar a Deus. Às vezes precisamos dar oportunidade a Deus para ele fazer. Senhor, queres fazer na minha vida? Ele disse, eu quero, mas eu preciso que você me dê espaço. Eu preciso que você deixe eu trabalhar na tua vida. Então Eliseu pergunta a ela, quando ela vem com um problema para Eliseu, Eliseu diz, o que é que eu posso fazer? Como é que a gente resolve isso? Pensa comigo. Por que Eliseu pergunta a esta mulher? O que te posso fazer? O que eu posso fazer contigo? Era chamando ela a uma razão necessária de pensar, de refletir para como administrar a situação em que ela estava vivendo. Ela traz o problema para Eliseu porque ela não sabe gerir, ela não sabe administrar, ela está perdida no ar. Tem quem sabe, ela não teve na vida uma oportunidade, ou melhor, não envolveu-se em oportunidades que pudessem lhe dar maturidade para resolver este problema. Até porque é simples, se ela fosse olhar pela questão da lei dos judeus, eles tinham que, de fato, levar os seus filhos como escravo, mas depois do ano 50º, o ano do jubileu, eles poderiam estar livres. Então, ela poderia pensar e, quem sabe, dizer, orientar, aconselhar os seus filhos. Bem que dá uma noção interessante com relação a isto, quando ele diz de que era simples, acontecia isso. Não era a primeira família que estava passando por essa situação. Muitas outras famílias passaram por isso, dos seus filhos serem escravos e viverem pelo menos 50 anos, 49 anos, porque no ano 50º acabavam por receber a carta de jubileu. Ela poderia consolar e se consolar a si e consolar os seus filhos com a ideia de que todos fossem servir como escravos dentro da casa dos credores. Óbvio que mudaria toda a perspectiva de sua vida, mas nós observamos de que era algo que ocorria no cotidiano dos judeus, dos escravos, das pessoas mais simples, mais pobres. Nós observamos isso no contexto de Neemias, no capítulo de número 4 e o capítulo de número 5, quando nós observamos ali que até mesmo deles que viviam em plantações ou no campo, eles estavam a serviço de seus irmãos apenas por alimento, outros por terra. Então existia essa sistemática. E Eliseu pergunta a ela, o que é que eu posso fazer por você? Vamos então resolver essa situação? O que é que eu posso fazer? O que é que você sugere? E ele percebe que ela não tem nada em mente. Esta mulher está sem nada em mente, apenas com o problema. E às vezes as pessoas estão mais focadas no problema de como buscar resolver o problema. Então as pessoas que às vezes ficam enroladas, não é? Enrolada dentro de casa, que tem às vezes dia que amanhece e diz assim, tem mulheres que acordam e dizem assim, eu não sei nem por onde começar, por onde é que eu vou começar a limpar essa casa, por onde eu vou começar a arrumar esses meninos. Então as atividades acabam por cegar e tirar a visão de uma oportunidade de se revelar como um ser humano pensante
e de conteúdo, de cabedal, de potencial. E nós vamos observar que ela tinha interiormente uma grande mulher dentro dela e que precisava apenas de incentivos, de impulsos que Eliseu aos poucos vai dando a ela. Então ela não foca no que diz respeito ao como solucionar o problema, ela vai à busca de facilidade para que o problema seja resolvido da melhor forma possível, como quem já está acostumado apenas naquele patamar de vida em que, quem sabe, o seu marido resolvia tudo, quem sabe o marido era quem tratava de tudo, e aí agora ela não sabe nem o que tem em casa quando o profeta pergunta a ela: o que tens em casa? Vamos observar se existe alguma casa, alguma possibilidade, alguma coisa dentro da sua casa que possamos buscar juntos solucionar este problema. Isto quer dizer que nem para dentro de casa, se ela tinha uma propriedade, vendia a propriedade, empenhava a propriedade, existiam meios pelos quais ela poderia recorrer para solucionar o problema, mas ela buscou o meio mais fácil. E é assim que muitas mulheres, muitos servos de Deus estão buscando sempre as formas mais fáceis da vida e não encarar a possibilidade de toda uma dinâmica, e trajetórias diferentes em sua vida. Então se limita naquilo ali, esperando o milagre, o dia de amanhã, como se fosse algo instantâneo que viesse a acontecer e cair do céu de maneira fácil. Querido, querida, eu quero deixar de antemão: para construir história é preciso arregaçar as mangas. E Eliseu vai ensinando esta mulher a como resolver problema, a sair de uma situação como enrolada para uma situação desenrolada. A uma mulher que não tinha dinâmica para uma mulher que começa a dar uma grande dinâmica na sua vida. Ela dá uma dinamizada na sua vida que nós começamos a ver aqui aos poucos Deus trabalhando e sendo glorificado. Muito bem, espero você no próximo vídeo em continuidade deste assunto, as mulheres desenroladas da Bíblia, e estamos apresentando o primeiro ponto, onde estamos abordando aqui, aprendendo com os contrastes entre as mulheres da Bíblia. Aprendendo com os contrastes entre as mulheres da Bíblia. E estamos usando, então, o primeiro contraste a ser apresentado entre a viúva e a mulher da terra de Sunem. Estamos aprendendo e creio que Deus vai nos fazer crescer em graça e conhecimento. Então, até o próximo vídeo. Um abraço. Espero que você venha gostando das dinâmicas, das temáticas sendo abordadas. E conto com o seu like, também com a sua participação no nosso canal Relíquias de um Pregador. Do seu irmão e amigo presbítero Ubiraci Silva. Num canal onde você tem conteúdo 100% bíblico numa visão cristocêntrica e eu creio que de crescimento espiritual. Até o próximo vídeo. Um abraço. Que Deus em Cristo continue te abençoando mais e mais.